Oi gente, aqui é a Daiane e no último vídeo que eu fiz, há um tempinho atrás, eu falei que eu tava lendo A Coisa, de Stephen King, e eu tinha comentado que eu não sabia ainda direito muito bem como que eu ia fazer, se eu ia dividir por partes, se eu ia fazer diário de leitura, e me deram a ideia de explicar mais ou menos como funciona cada parte do livro, porque ele é dividido em 5 partes, então eu vou fazer isso de uma vez só. A história é narrada em Derry, uma cidadezinha dos Estados Unidos, que é a casa de uma força, de um ser sobrenatural. Esse ser, que é a Coisa, fica na rede de esgoto da cidade, não passa todo o tempo acordado, ele tem ciclos de 27 anos, e cada vez que ele está acordado, uma onda de assassinatos passa pela cidade, e no geral o alvo são crianças. Em 1938 recomeça a onda de assassinatos, e a primeira criança que morre é George, um menino de 6 anos, e a partir daí, inúmeras crianças de várias idades começam a morrer em várias partes da cidade. Pra Coisa, em 1938 seria um período normal de caça se 7 crianças não tivessem se juntado para tentar combatê-la. Essas 7 crianças todas escaparam da Coisa de alguma maneira e têm memórias assim terríveis sobre o encontro deles. Elas acabam se juntando e criando o Clube dos Otários e a partir daí eles começam a tentar acabar com a Coisa. Os 7 tem como líder Bill, que é o irmão mais velho de George, e essa pode ser uma das partes mais complicadas pra quem tá começando a ler o livro, porque a história começa meio que sem personagens principais, e do nada você conhece 7 de uma vez só. Esses 7 são Bill, Bev, Stan, Ben, Rich, Ed e Mike. Movidos pelo ódio de Bill, eles começam a lutar contra a Coisa. Porém, a Coisa não vai gostar nem um pouco disso. No final das férias escolares, que foi quando eles enfrentaram a Coisa, eles fazem um juramento de sangue, prometendo que se a Coisa voltar a atacar, eles vão retornar para a cidade, independente de onde eles estejam, para acabar com a Coisa definitivamente. Então a história também vai contar em 1985, que é quando Mike, o único dos 7 que ficou na cidade, começa a fazer ligações para os outros 6, falando para eles retornarem porque começou uma nova onda de assassinatos. A partir daí, eles, adultos, começam a ter reencontros com a Coisa e começam a lutar contra ela novamente. Bom, como o livro é dividido em 5 partes, eu vou falar mais ou menos o que cada parte conta, pra também ficar mais fácil pra quem nem abriu o livro, que era o meu caso, que eu tinha ele na prateleira e nunca nem tinha visto o índice, conseguir ter uma noção melhor de como funciona essa história. A primeira parte vai contar o primeiro assassinato que aconteceu em 1938, que foi o do George, é quando os 7 são crianças, e o primeiro assassinato que aconteceu quando eles já estavam adultos, que foi em 1985, além de contar como que foi pra Mike ligar pra todos eles e descobrir que por causa da força sobrenatural que tem em cima dessa cidade, eles não se lembravam de nada, nem mesmo de quem era Mike. A segunda parte vai contar como foi junho de 1958, que é o primeiro mês das férias deles, que é quando os 7 se encontram, e começam a contar como que foi o encontro de cada um com a Coisa. Na terceira parte eles estão adultos, eles estão em Derry, e eles vão se reencontrar para tentar recordar todos os detalhes que eles ainda não conseguiram se lembrar sozinhos do que aconteceu, e eles vão ter seus reencontros com a Coisa. A quarta parte vai contar como que foi julho de 1958, que é a segunda parte das férias escolares deles, que é quando as coisas mais graves começam a acontecer. E por último, a quinta parte é quando a gente vai descobrir o que aconteceu com eles, como foi que eles enfrentaram a Coisa quando eles eram crianças, como foi enfrentar a Coisa agora que eles são adultos. O livro inteiro você vai conhecendo as duas histórias de quando eles eram crianças e quando eles eram adultos, porém você só vai descobrir o desfecho das duas na última parte do livro, juntas praticamente. Foi novo pra mim, o livro me dá medo. Você lê aquela coisa e você querendo ler mais rápido pra saber o que ia acontecer, ao mesmo tempo você querendo ler mais devagar, porque tanto que ele conseguiu me deixar sem sono, pensando na história, pensando no que tinha acabado de acontecer, pensando no que poderia acontecer em seguida. Então nesse quesito ele foi muito diferente. Ele montou o livro de uma maneira que você tá em 2 tempos diferentes, você tá nos dias atuais e você tá no passado ao mesmo tempo. Faz digressões, quando o personagem é importante ele vai te contar a história daquele personagem mais a fundo, quando os fatos são importantes ou são relevantes para a história, ele vai te contar exatamente o porquê aquele fato aconteceu. Então, acho que isso também faz que o livro seja tão grande. Ele é detalhista, mas não apenas na explicação do ambiente. Ele é detalhista para você entender realmente o que levou a história a acontecer. Isso fez sentido, Jesus? E pra variar, eu não sei se o problema sou eu, o que eu achei a explicação geral da coisa, assim, brisada. Eu achei o final dele, você tinha que dar uma voada pra você junto. Você tinha que flutuar pra você junto. Mas
Depois eu parei pra analisar de longe e eu falei, ele não poderia ter terminado essa história de muitas outras maneiras. Então, foi válido. Ele não ganhou 5 estrelas porque teve momentos que eu achei que ele poderia ter explicado algumas coisas menos, ou ele poderia ter pulado algumas partes, ou ele poderia ter ido mais direto ao ponto, mas mesmo assim não torna um livro cansativo. Por incrível que pareça, com tudo isso, não é um livro cansativo porque são histórias dentro de histórias. Cada capítulo que você lê, se ele for te contar uma coisa, você vai embarcar numa história nova. Então isso foi muito legal. E eu acho que foi mais legal ainda o fato dele ser um recorde pra mim, porque por mais que eu tenha demorado pra ler, ele foi o maior livro que eu já li, gente. São 1.100 páginas. Foram 1.100 páginas que valeram a pena, eu acho que isso é o principal. Porque, gente, tinha momentos que eu parava e pesquisava no Google sobre Derry, falando, gente, é sério isso? Isso é só uma história, né? Porque é tão real, e a única coisa que não é real ali é a coisa. Então você passa a perguntar se a coisa não é real. Não sei se fez sentido. Leiam. Se você tem esse livro parado na sua estante, dê uma chance a ele, porque ele vai te surpreender. E se você já leu, conta pra mim como foi lê-lo. Se você ainda não leu, conta pra mim se você resolveu ler ele agora. Diga oi, Doró. Se você curtiu o vídeo, curte, se inscreve no canal pra acompanhar as próximas novidades. Doró! E tchau, Doró! E até a próxima!